Olá, começa agora o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa conversa é sobre o mês da consciência negra e para isso convidamos a professora Maristela Campos e também a estudante Maria Lima, integrantes do projeto Confraria Literária do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Lembrando que o Ciência Notícia vai ao ar pela TV UFSC e também em nossas redes sociais. Este é o Ciência Notícia que já está no ar. Olá, professora Maristela. Olá. Olá, Maria. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigada. Bom, vamos falar hoje um pouco, antes de entrarmos no nosso tema proposto, que é sobre o mês da consciência negra, mês de novembro. Eu queria falar do projeto Confraria Literária, porque o projeto ele é o propulsor desse evento, o mês da consciência negra. É isso, professor? Sim. Então, o projeto Confraria Literária, ele existe desde 2013, uma iniciativa liderada pela professora Arlise Dieter, desde essa data então, e ela ouviu as necessidades, atendendo às necessidades dos alunos. Os alunos resolveram, em conversas com ela, que precisariam de um espaço maior para as questões culturais, para as questões que eles queriam desenvolver dentro das leituras que eles faziam dentro da sala de aula, um espaço maior para discutir sobre a leitura, sobre os autores, convidar autores e outras atividades culturais. A professora Arlise acolheu a ideia, carinhosamente, e começou a desenvolver o projeto. Então, esse projeto hoje, ele tem uma característica de fomento cultural. Então, ele recebe diversas atividades, desde da questão literária, discutir essas obras de autores e receber autores, e além disso recebe outras atividades culturais, dança... Não é só literatura? Não somente literatura, tem dança, música, teatro, shows de mágica. Ou seja, vocês adotaram o nome como Projeto Confraria Literária. Sim. Mas ele é bastante amplo. Na verdade, ele desenvolve uma questão do letramento, que é uma literatura para além da literatura impressa. Ele é um estimulante para as demais áreas. Exatamente. É um espaço cultural bastante importante, bastante rico. Agora, quem participa do projeto? Alunos, professores, convidados? É isso, Maria? São alunos, convidados, professores, todo mundo que quiser ir pode participar. Um projeto que vai além da universidade. Aberto à comunidade também, aberto. Não só a comunidade interna, mas a externa também. Sim, aberto a todo mundo que quiser ir para ter mais informações sobre leitura, E nessa programação, eu estava olhando uma programação bastante ampla, né? Durante o mês de novembro agora, mês da consciência negra, e a programação bastante ampla, como a professora falou, que abrange multi-áreas. O que você destaca, por exemplo, como assim, de maior importância na programação hoje? Ainda nós estamos hoje, dia 22, né? Isso. Não, 23 hoje. E aí, até o final de novembro, vamos ter ainda o resto da programação que dá para as pessoas participarem, né? O que você destaca de mais ainda importante durante esse resto de novembro? Eu acho que, como eu estava falando com a professora Maristela, a gente não destacaria uma em específico, porque é desmerecer todos os outros projetos que foram feitos, mas acho que a abertura foi bem interessante. Também o outro dia que teve sobre a autora Carolina de Jesus. Ontem eu fui em uma sobre o filme Moonlight e vai ter mais rodas de capoeira e outros tipos de programações bem interessantes para si, assim. Certo. Agora, eu queria falar da temática. Sim. Quer dizer, a temática, exatamente sobre o mês da consciência negra, novembro, Exato. Mas a temática, ela chama atenção por um fato, um detalhe, porque a menção Rafael Braga, essa escolha do subtítulo, né? Sim. Então, a gente, quando estava planejando esse mês da consciência negra dentro da confraria, a gente pensou em várias temáticas. Mas hoje, dentro da questão da negritude brasileira, da população negra brasileira, há um problema muito grave acontecendo, que é o encarceramento em massa da juventude negra e também o assassinato de homens negros. Os homens negros hoje estão 23,2% mais propensos a serem assassinados
do que os homens brancos. E o encarceramento da população negra também, no estado de São Paulo, por exemplo, que tem 30% da população negra, 54% da população carcerária é negra. Então, há um descompasso muito grande. A gente tem hoje uma polícia que é racista. Eu quero deixar bem claro que a gente não é contra a polícia, mas a gente está destacando que a polícia brasileira, que também é a que mais mata, mas também é a que mais morre, ela está numa carência, talvez, de recursos, de bons salários, de bons treinamentos que levam a más ações, a atitudes que estão prejudicando, principalmente vitimizando, principalmente essa população negra. O Rafael Braga, ele é o único preso das manifestações de 2013. Essas manifestações começaram lá, né, e depois culminaram em outros eventos dentro da política nacional. O que aconteceu com o Rafael? Ele nem sabia que essas manifestações estavam acontecendo. Ele era um catador de lixo e ele estava e às vezes ele dormia na rua para economizar o dinheiro da passagem para voltar para casa, porque ele morava na periferia do Rio de Janeiro. E ele durante a manifestação ele estava se dirigindo ao prédio abandonado onde ele costumava dormir e ele foi abordado pela polícia e ele portava no momento uma garrafa de pinho-sol e de água sanitária. A polícia acusou de estar carregando inflamáveis caseiros, como coquetéis Molotov. Ele foi levado à polícia, foi preso, e aí, depois de 5 meses, porque ele aguardou ainda no cárcere o seu primeiro julgamento, depois de 5 meses foi detectado pela perícia que ele estava carregando, na verdade, um desinfetante e um pinho-sol. Mas, mesmo assim, ele foi condenado a 2 anos de prisão. Passado um certo tempo, que aí depois isso... Mas a condenação foi pelo pinho-sol? Foi pelo pinho-sol, pela... Quer dizer que o pinho-sol agora é explosivo? Sim, e apesar da perícia criminal ter dito que havia uma possibilidade ínfima disso ser um explosivo, né? Sim. Mas ele ainda assim foi julgado e condenado. Depois disso repercutiu na mídia muito fortemente, inclusive internacionalmente. Aí os movimentos negros e os Institutos dos Defensores dos Direitos Humanos acabou interferindo também, e aí eles pediram um habeas corpus que foi negado diversas vezes, para que ele pudesse responder o processo de liberdade e tudo mais. Eles entram com recurso, aí conseguem uma liberdade condicional, onde ele usa a tornozeleira eletrônica em 2014, final de 2014 e começo de 2015. Aí, quando ele está nessa liberdade, ele sai de casa, na comunidade onde ele mora, no Rio de Janeiro, Vila Cruzeiro. Ele sai de casa para ir à padaria a pedido da mãe dele. Ele é o filho mais velho de 5 irmãos. O que acontece? A polícia aborda ele de novo e começa a acusá-lo de ser informante do tráfico e quer que ele dê as informações das quais ele não tinha menor conhecimento. Aí o que a polícia faz? A polícia planta, né, que esse é um termo que eles usam, né, na polícia, planta cocaína e maconha em quantidades ínfimas que não chegam a 12 gramas as duas substâncias juntas, né? Plantam um fato e ele é novamente encarcerado. Ele permanece assim até 2017, agora, até que em 15 de setembro, esse Instituto dos Defensores pelos Direitos Humanos consegue a liberdade dele porque ele contrai tuberculose na prisão. Então agora ele está em casa, mas ainda respondendo o processo, que na verdade é uma prisão... por falta de atenção, por abandono. Ainda em prisão domiciliar, né, apenas para o tratamento, terminando o tratamento ele tem que retornar à prisão. Então ele é hoje o representante, ele é uma figura representativa do que está acontecendo com a população negra hoje. De ser como acusado... se fosse uma bandeira para o movimento. Né? Exatamente. Ele é um simbolismo. Né? Exato. Ele simboliza esse jovem negro que já é acusado pela sua própria cor da pele. Né? É aquele jovem negro que você vê que está caminhando na calçada e a pessoa troca de calçada por medo de ser assaltado. É o jovem negro que entra nos lugares e as pessoas guardam as bolsas por medo de ser assaltadas. Então está justificado o nome dele. Exato. Como subtítulo, como menção a Rafael Braga. Né? Exatamente. Bom, professora, vamos fazer aqui um rápido intervalo. Sim. A gente volta falando mais sobre o mês da consciência negra. Estamos falando com a professora Maristela Campos e também a estudante Maria Lima. Elas são integrantes do projeto Confraria Literária do Colégio de Aplicação da UFSC. A seguir, Dia da Consciência Negra. Uma data para se festejar ou para se manifestar? Logo após o nosso rápido intervalo.